Bom dia, galerinha do Colégio Construir. Beleza, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo essa aula. Só sei que a gente vai continuar aqui no conteúdo de química. Gente, seguinte, ó. Na aula passada nós vimos sobre os modelos atômicos, beleza? Então a gente vai retomar, a gente vai fazer uma revisão rápida para a gente poder passar para frente, tranquilo? Aí essa aula vai ser teórica, assim como foi a outra. E na outra aula, que é a aula 2, aliás, que é a aula 4, né? Essa é a aula 3. Na aula 4, aí a gente vai responder alguns exercícios juntos. Tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos relembrar aqui, ó. Na aula anterior, nós vimos sobre o modelo atômico de Dalton. Nós vimos que Dalton acreditava que o modelo atômico era o quê? Indivisível. O átomo era indivisível, era esférico, maciço, rígido, indestrutível. Não tinha como dividir o átomo dentro da perspectiva de Dalton. Passou-se algum tempo, veio a descoberta do elétron, através de quem? De Thomson. Thomson fez o experimento e descobriu que as partículas negativas existiam, assim como as partículas positivas. O modelo atômico de Thomson foi o modelo do pudim de passas. O modelo atômico de Dalton foi o modelo da bola de bilhar, porque era muito maciça, né? Esférico e indestrutível. Pronto, beleza. Depois de Thomson com o modelo do pudim de passas, veio Rutherford. Rutherford concluiu que existe um núcleo que é positivo, que é central. Esse núcleo tem prótons e nêutrons e ao redor tem os elétrons, ok? Beleza. Então a gente vai retomar a partir daqui. Vamos relembrar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, o número atômico, gente, é o número de prótons, ok? O Z, que é o número atômico, é igual ao número de P, que é o número de prótons. E o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons quando do lado do símbolo do elemento químico não tem sinal de positivo, não tem sinal de negativo. Então apareceu o sinal de positivo e negativo, existe uma outra maneira de se trabalhar. A gente vai ver nessa aula. Quando não tem sinal de positivo nem sinal de negativo do lado do símbolo do elemento, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. A gente viu também o número de massa. O número de massa, que é o maior número que aparece do lado do símbolo do elemento químico, é sempre calculado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Então, por exemplo, o Ca na tabela periódica, que é o cálcio, vai aparecer o número 40 e vai aparecer o número 20 ao lado dele. O menor número é o número de prótons. E o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o cálcio tem 20 prótons, o cálcio também tem 20 elétrons. Ok? O número a letrinha A representa o número de massa igual a 40. Gente, se o número de massa é 40 e o número de próton é 20, o número de nêutron vai ser quanto? 20, porque tem que ser um número somado com o número de prótons para dar o número de massa. Então a gente sabe que tem 20 prótons, sabe que tem 20 elétrons e também sabe que tem 20 nêutrons. Tranquilo, gente? Isso a gente também viu na aula passada. Hoje a gente vai retomar a partir deste conteúdo. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre elemento químico. O que é elemento químico? Gente, elemento químico é um conjunto de átomos, certo? É um conjunto de átomos que tem determinado número atômico. Então, o número atômico, lembrando que é o número de prótons, ok? Então, quando a gente vê uma representação, o maior número que aparecer é o número de massa, independente se ele está aparecendo em cima, na diagonal, embaixo, não importa onde ele esteja aparecendo. O que eu preciso saber é que o maior número é sempre o número de prótons. O maior número é sempre o número de massa e o menor número é sempre o número de prótons. Perdão aí, galerinha. De novo, o maior número é sempre o número de massa e o menor número é sempre o número de prótons. Então, por exemplo, aqui na representação do sódio, Na é o elemento químico sódio. É Na porque em latim, que é de onde vem a maioria desses nomes, sódio em latim é nadium. Então, Na vem acompanhado do número 23, vem acompanhado do número 11. 23 é o maior número, então 23 é o número de quê? De massa. 11 é o menor número, então 11 é o quê? O número de prótons. Número de prótons igual ao número de elétrons. E a letrinha A representa o número de massa, 23.
Gente, se eu tenho 11 prótons e o número de massa é 23, então o número de nêutrons é quanto? 12. Logo, isso me leva a concluir o seguinte, ó. Para eu descobrir o número de nêutrons, basta eu subtrair o maior número pelo menor número. De novo, para eu descobrir o número de nêutrons, basta eu subtrair o maior número pelo menor número. Ok? Aqui a gente fez isso na aula passada, nós vimos esses exemplos aqui, nós respondemos juntos. Só que aí chega num ponto onde a gente precisa aprender um negócio chamado de íon. Professor, o que é íon? Vamos lá. Ó. Íon, gente, é qualquer elemento químico, desde que ele tenha carga, seja positiva ou seja negativa. Se um elemento químico apresentar carga positiva, eu vou passar a chamar ele de cátion. Se um elemento químico apresentar carga negativa, eu vou passar a chamar ele de ânion. Elemento positivo, cátion. Elemento negativo, ânion. E por que eles são assim? Gente, ó, quando eles são positivos, vamos relembrar, elétron é algo que é negativo, ok? Então, se o elemento químico está perdendo o elétron, ele está perdendo algo que é negativo, ele está se tornando o quê? Positivo. Então, sempre que aparecer um númerozinho aqui do lado, com carga positiva, significa dizer que ele perdeu elétrons. Então, vamos lá. Se não tivesse número aqui, número de prótons era igual ao número de elétrons. Então, nós temos aqui, ó, 12 prótons, 12 elétrons. Mas nesse exemplo do outro lado apareceu mais 2. Se está aparecendo mais 2 é porque ele perdeu 2 elétrons. O positivo é sempre perder. O negativo é sempre ganhar. Esse positivo significa o quê? Perdeu. Perdeu o quê? Elétrons. Quantos? 2. Então, esse magnésio, que é esse Mg aqui, não é de Minas Gerais, pelo amor de Deus, não faça isso não, me mate de vergonha. Mg mais 2 significa dizer que o magnésio perdeu 2 elétrons. Antes ele tinha quantos? 12 elétrons. Agora ele tem quantos? 10. Por isso que a carga dele é mais 2. Então a gente pode dizer que o Mg mais 2 é um cátion bivalente ou um íon bivalente positivo. Esse nome é pouco comum você escutar. É mais fácil você escutar esse aqui. Então, cátion é o elemento químico que é positivo e é positivo porque perdeu elétrons. E tem os ânions, que são os elementos químicos com carga negativa. É negativa porque ganhou o elétron. Então, por exemplo, aqui o flúor não tem carga nenhuma. Então, tem 9 prótons e tem 9 elétrons. A partir do momento que aparece esse sinalzinho de -1, então eu tenho 9 prótons e 10 elétrons. Porque o -1 significa o quê? O menos significa dizer que ganhou elétron. Ganhou quantos? 1. Ah, professor, quer dizer que quando não aparece o número é porque é o número 1? Exatamente. Ok? E aí a gente vai ver semelhanças atômicas. Gente, ó, quando é que os elementos químicos são semelhantes? Eles podem ser semelhantes quando tem número de prótons iguais, são os isótopos. Eles podem ser semelhantes quando o número de massa é igual, são os isóbaros. E eles podem ser semelhantes, quando eles têm um número de nêutrons iguais. A gente vai chamar de isótonos. Professor, como é que eu vou aprender isso? Gente, ó, iso significa igual. Esse P que tem bem aqui, assim, isótopos, esse P é de próton. Então, isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de próton. Isóbaro, o Azinho é o número de massa. Iso igual, mesmo número de massa. E isótono agora ficou fácil. O N é de quê? De nêutron. Então, iso é igual, N é nêutron, mesmo número de nêutrons. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Onde é que eles são isótopos? Quando eu olhar para os elementos químicos, eles tiverem o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, aqui no carbono, ó. Aqui no carbono eu tenho um carbono com o número 6 aqui embaixo, que é o número de próton. Lembra? O menor número é sempre o número de próton. Esse carbono aqui, ó, número 6, esse carbono número 6. O que está variando aqui? O número de massa. Existe um carbono com massa 12, existe um carbono com massa 13, existe um carbono com massa
14, que é o carbono que a gente utiliza para detectar a idade dos fósseis. Então, ó, nesses 3 carbonos, nós temos o número 6 igual aqui embaixo, que é o número de próton. Se o número de próton é igual, eles são o quê? Isótopos. No oxigênio, tem essas 3 fórmulas de oxigênio. Todos 3, ambos não, né? São 3. Os 3 aqui tem número de próton igual. Potássio, número de próton igual. Então, a gente vai classificá-los como isótopos. Entre os isóbaros, número de massa igual. Nós temos aqui o cálcio, com número de massa igual a 40. Nós temos aqui o AR, que não é o ar, é o argônio. O argônio também tem massa 40. Então, como é que a gente vai chamar o cálcio e o argônio? Nós vamos chamá-los de isóbaros. Os isóbaros pertencem, portanto, a elementos químicos diferentes, enquanto os isótopos pertencem a elementos químicos iguais. Isótopos, elementos químicos iguais. Isóbaros, elementos químicos diferentes. E por fim, os isótonos. Isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Então vamos lá. Nós temos aqui o N do nitrogênio e a gente aprendeu a calcular o número de nêutrons. É o maior menos o menor. 14 menos 7 é 7. Nós temos aqui o carbono. O maior menos o menor, número de nêutrons. 13 menos 6 são 7. Como o carbono e o nitrogênio têm o mesmo número de nêutrons, então a gente chama cada um deles de isótonos. Isótonos, portanto, são elementos químicos com número de nêutron semelhante. Tem os isoeletrônicos, são aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, o sódio aqui, ó, tem um sinal de positivo. Significa dizer que o quê? Perdeu elétron. Então, ele perdeu, então fica 23 menos 11. Descubra o número de nêutron, 12. Número de próton, 11, é o número que está aqui embaixo. Agora, elétron. Era para ser igual ao número de próton, mas ele perdeu 1, ficou 10. O oxigênio era para ter 8 elétrons, ó, tem 8 prótons. Se não tivesse essa carga, seria 8 elétrons. Mas apareceu menos 2. O menos significa o quê? Ganhou. E o 2? Ganhou 2 elétrons. Então passou a ficar com 10 elétrons. E o neônio, último exemplo aqui, neônio tem 10 prótons. Como não tem carga, 10 elétrons. Mas se você perceber, tanto o sódio, quanto o oxigênio, quanto o neônio, todos 3 têm 10 elétrons. Então esses elementos químicos a gente vai chamar de quê? Isoeletrônicos. Ok? Gente, isso aqui é um exercíciozinho. Olha só. Os átomos Mn são isóbaros e apresentam as seguintes características. Então temos aqui, ó, o elemento M tem número de massa 5x e número de prótons 10 mais x. O N tem número de massa 4x mais 8 e número de prótons 11 mais x. Ele quer que determine os números atômicos e os números de massa de Mn. Professor, não sei nem para onde é que vai isso daí. Não sei nem como é que eu vou fazer esse negócio. Gente, por incrível que pareça, é muito simples. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que isóbaros são elementos químicos com a mesma massa. Gente, se Mn tem a mesma massa, então é porque o 5x ele é igual ao 4x mais 8. De novo, professor, não entendi não. Ó, não são isóbaros? Se são isóbaros, o número de massa é igual. O número de massa de M é quem? É 5x. E o número de massa de N é quem? 4x mais 8. Gente, ó, se são isóbaros, esses números são iguais. 5x igual a 4x mais 8. Isso me leva a concluir o quê? Que eu vou passar esse 4x subtraindo, vai ficar só o x. E do outro lado vai ficar só quem? Somente o 8. Então x é igual a 8. Ok? Guarda esse número aí. Ora, se eu sei que x é igual a 8, então ficou muito fácil. Muito fácil. Porque eu vou levar à conclusão que para o M, o número de massa vai ser igual. Gente, 5x. Se o x é 8, 5x é 5 vezes 8, que é igual a 40.
Professor, e o número atômico ali, que é o número de baixo do M? Aí ficou fácil. O número atômico vai ser igual. Gente, ó, 10 mais x. X é quanto? 8. 10 mais 8? 18. Pronto. Acabou-se. Professor, é fácil demais. Muito fácil. Vamos calcular para o N. Para o N vai ser, ó. Para o N vai ser. Quanto é que vai ser o número de massa? Vamos lá. X é igual a 8. 4 vezes 8, 32. 32 mais 8, 40. Professor, não precisar nem calcular, que o senhor já disse lá no início que eram iguais. Pronto. Então, se esse aqui é 40, isso aqui junto também tem que dar o quê? 40. E o número atômico, professor? Como é que eu vou calcular? O número atômico será 11 mais x. X é 8. 11 mais 8 igual a 19. Tranquilo? Então, você está vendo que é muito simples. Ok? Essa é outra atividade. Essa é outra atividade. O que ele está dizendo? Ó? Que ele pede para você considerar esse desenho, tá bom? Esse desenho está dizendo aqui, ó, que Y e X são isótonos, que X e que Z são isótopos e que Z e Y são isóbaros. Gente, aqui, ó, vou até arrastar aqui para o cantinho, tentar responder esse exercício aqui com vocês. Gente, se eu já sei aí de muita coisa já foi me informada nessa questão. O que ele está me dizendo aí com toda a certeza? Se Y e Z são isóbaros, o número de massa de Z é quanto? 40. Se o número de massa de Y é 40 e eles são isóbaros, o número de massa de Z é quanto? 40. E o número atômico de Y? Não sei. Tem como calcular? Tem. Então vamos lá, devagarzinho aqui para todo mundo entender, ó. Gente, ó, do Y eu já sei, que o número de massa é quanto? 40. Sei o número atômico? Sei qual é o valor do número atômico, número de prótons dele? Não, ainda não sei. Vamos ver do X. Do X, eu sei que o número de massa dele é igual a 38. Tá aqui, ó, 38. Professor, e o número de prótons dele é quanto? O número de prótons dele é quanto? É 20, ó. Tá aqui o númerozinho aqui embaixo, ó, que é o número atômico. É 20. Professor, e o número de nêutron é quanto? Dele. Gente, a gente aprendeu. É o maior menos o menor. 38 menos 20, 18. Então vamos calcular dos outros. O Z. O que eu sei a respeito do Z? Eu sei que o Z ele tem número de massa igual a 40. Professor, mas nem tem o número ali, mas se esse é isóbaro desse, esse número aqui também é o mesmo número daqui. Sei que o número de próton dele, são 20. Professor, então significa dizer que eu posso calcular o número de nêutron. Exatamente. É o maior menos o menor. Maior menos o menor. Portanto, também é 20. Pronto, beleza. Só que ele disse que esses aqui são isótonos. Gente, presta atenção. Se X e Y são isótonos, é porque o Y tem que ter o mesmo número de nêutron. Qual é o número de nêutron de X? 18. Então tem que ter o mesmo número de nêutron. É 18. Agora ficou fácil. Olha só. Se o número de massa é 40 e o número de nêutron é 18, a gente aprendeu que o número de massa é igual ao número de P mais o número de N. Então, se a massa é 40 e o N é 18, o meu P vai ser quanto? Vai ficar 40 igual a P mais 18. Vamos calcular? Será 40 igual a P mais 18. Esse 18 é positivo, passa para o lado negativo. 40 menos 18 dá 22. Pronto, descobri. Meu P passa a ser igual a 22. Ok? Então ele vai dizer aqui algumas afirmações. Ó. Número 1.
A massa de Y é 40? Massa de Y é 40? Massa de Y é 40? Vamos lá? Sim, massa de Y é 40. Então, o número 1 ele é o quê? Verdadeiro. Ok? Vamos para o outro. Ó. Número de massa de Z é 20? Número de massa de Z é 20? Não, o número de massa de Z é quanto? 40. Então, o número 2 é falso. Número de prótons de Y é 22? Número de prótons de Y é 22? Verdadeiro. Então, número 1 é verdadeiro, 2 falso, 3 verdadeiro. Número de nêutrons de X é 20? Vamos procurar. Número de nêutrons de X não é 20, é 18. Número de prótons de Z é 22? Prótons de Z, 22? Não, é 20, também é falso. Número de nêutrons de Y é 20? Número de nêutrons de Y não é 20, é 18. Número de nêutrons de Z é 20? Número de nêutrons de Z é 20. E aí você marcaria a opção que teria esses numerozinhos como verdadeiro. Ok? Tranquilo então até aí, né, gente? Então a gente vai passar para o livro e vai responder os exercícios na próxima aula. Gente, um abração para vocês.